Bom dia, muito bom dia a todo mundo. A gente já vai começar mais um Ipsos Talks da série Recalculando. A gente vai esperar mais 2 ou 3 minutinhos só. Ainda tem bastante gente começando e a gente volta daqui a 2 minutos, ok? Para começar a transmissão. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ipsos Talks da série Recalculando, em que a gente compartilha alguns dados do nosso tracking sobre Covid, feito desde o começo de março do ano passado, a cada 15 dias, ou seja, uma massa de dados muito grande que permite a gente acompanhar a evolução dos sentimentos da população. Também vamos ter sempre nessa série um especialista da Ipsos Internacional e um especialista local, com algum outro expert de cliente, parceiro ou algum amigo nosso para falar. E hoje a gente vai falar de um tema que está na agenda de absolutamente qualquer organização desde que começou a pandemia, que é a experiência digital, em particular o gap dessa experiência, em que há expectativas e necessidades novas e o que as empresas e as organizações conseguem de fato entregar. Então, mais uma vez, um tema super contemporâneo. Hoje na agenda, eu, como sempre, começo aí entre 5 e 10 minutos dando um panorama de como está a sensação das populações do mundo, muito com base nesse tracking que eu comentei, o tracking Essentials que a Ipsos faz há praticamente um ano já, e depois a gente tem o prazer de receber aqui para falar exatamente sobre o tema do Ipsos Talks de hoje, o gap da experiência digital. A gente vai receber o Peter Mackey, que vai falar de Nova York, hoje, um enorme prazer tê-lo aqui, e depois um painel de discussão muito bacana, que vai ser moderado pelo Diego Pagura, como sempre, nosso CCO aqui na Ipsos, e vamos contar com o Rafael Lindenmayer, que é um Client Officer com bastante experiência no setor de experiência digital, e a gente também tem um prazer de receber aqui o Alexander Guazelli, que trabalha no Itaú Unibanco, justamente com CX. Então vai ser um painel bastante rico e depois, como sempre, a gente abre para perguntas e respostas. Eu reforço que, como todas as vezes, vocês fiquem absolutamente à vontade para colocar dúvidas, comentários, observações no chat, e aí tem se vocês olharem na caixinha da plataforma, tem lá um setor de perguntas. Por favor, fiquem totalmente à vontade de entrar com suas perguntas, seus comentários, e a gente sempre usa muito isso para guiar as discussões, seja no painel, seja depois no Q&A. Vamos começar falando um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e obviamente a gente está num momento em que o que as pessoas estão vivendo reflete muito no seu comportamento, e a gente não tem outro tema para falar que tem sido um grande norteador do comportamento das pessoas, que é a retomada com muita força e com muita preocupação da Covid, em particular no Brasil. Como a gente vê aqui, os números de casos e fatalidades crescendo de maneira muito preocupante, seguem crescendo. Inclusive, de ontem
a gente bateu o recorde de fatalidades em apenas 24 horas e, mais uma vez, o recorde na média móvel, números bastante preocupantes, bastante sérios, enquanto no mundo os números vêm voltando a cair. Então, o Brasil está aí numa exceção e, evidentemente, isso afeta o comportamento das pessoas. Ao mesmo tempo, a esperança que veio com o início da vacinação, ainda no final do ano passado, numa velocidade desapontadora, né? Acho que havia uma expectativa de que os países iriam acelerar esse processo, em particular o Brasil, que tem uma enorme experiência através dos maiores programas de imunização, né, dos programas tradicionais de imunização, em particular a imunização infantil. Portanto, o Brasil teria uma facilidade de acelerar essa vacinação com alguma rapidez, com alguma facilidade. Entretanto, a falta de vacinas e a falta de planejamento impede que isso aconteça. E o Brasil ainda conta com 3% apenas vacinados pela primeira dose e próximo de 1% das pessoas brasileiras que foram vacinadas na segunda dose. Ou seja, esse é um cenário extremamente desfavorável, extremamente negativo e pessimista. Nesse sentido, não é uma surpresa que a população brasileira, como vocês podem ver aí na barra assinalada, ela não consegue perceber que o vírus vai ser contido, que a pandemia será contida num horizonte próximo. A grande maioria das pessoas acha que o vírus será contido por um período certamente acima de 6 meses, estamos falando de 60% no caso do Brasil, e 16% dos brasileiros sequer acha que o vírus será contido de fato, que a pandemia vai estar sob controle em algum momento. Esse número, inclusive, é muito parecido com o número global, quer dizer, há uma percepção do mundo que, pela dificuldade que a gente está enfrentando, mas do Brasil em particular, que a gente não vai conseguir ter num horizonte próximo, num horizonte previsível, alguma mudança com relação ao controle. É claro que isso afeta o jeito que a gente faz as coisas, em particular o jeito que a gente trabalha. Essa é uma pergunta sobre qual é a prevalência do trabalho primordialmente feito de casa, e a gente vê em apenas um mês e meio, aí, de começo de dezembro até o final de janeiro, todos os países esse índice sobe, quer dizer, há mais pessoas trabalhando de casa. Esse número continua a subir. Não houve um arrefecimento depois da primeira parte, né, da primeira onda da pandemia. No caso do Brasil, esse número aumentou em apenas um mês e meio de 19% para 22%, o que é uma mudança significativa, quer dizer, há um aumento ainda expressivo acontecendo e a gente não vê por que esse número parar de crescer. Então, a gente deve ver crescendo ainda mais daqui para frente. Mais uma vez, esse comportamento novo nas nossas vidas, ele provoca um jeito diferente de interagir com as organizações. Aqui é um estudo da McKinsey, em que eles estimam que as interações digitais por parte dos consumidores e clientes das organizações, elas foram aceleradas entre 3 e 4 anos. Quer dizer, o nível de digitalização que a gente enfrentava pré-pandemia foi acelerado e a gente conseguiu atingir um share, né, uma participação de interações digitais que eram previstas só para daqui a 3 ou 4 anos. Hoje, no mundo, 58% das interações com o consumidor e as organizações, e as marcas, né, e empresas, elas são feitas digitalmente. No Brasil, a gente estima que esse número é um pouco menor, e isso se deve muito à enorme desigualdade, né? A gente acredita que a gente tem aí perto de 30 milhões de brasileiros que têm muita dificuldade ou conexão precária ou nenhuma conexão. Então, a gente acha que ainda assim, no Brasil, na média, o share de interações digitais ainda é um pouco menor, mas eu não tenho dúvida que ele também foi acelerado de maneira parecida, 3 e 4 anos. E, obviamente, com isso as empresas têm que se adaptar, né? Quando há essa nova demanda, as empresas reagiram muito rapidamente. E acho que tem 3 fatores aqui desse gráfico que eu queria compartilhar, também é um gráfico daquele estudo da McKinsey que eu me referi. O primeiro deles é que as empresas conseguem agir muito mais rápido do que elas imaginavam que elas conseguiriam. Por exemplo, um aumento no trabalho remoto, a expectativa era que demorasse 1 ano e meio para ser implementada, né, antes da pandemia, né, em situações normais, e ela foi implementada na grande maioria das empresas em menos de 2 semanas, quer dizer, um fator de aceleração da ordem de 43. Então, há uma facilidade quando a necessidade aparece, há uma disposição e uma capacidade das empresas de serem muito mais rápidas na sua atuação. Outro fator importante dessa tabela, desse gráfico aqui, é que não apenas as empresas tiveram que se adaptar, mas o ecossistema como um todo, porque essa situação que a gente descreveu dos brasileiros do evento, das pessoas do mundo de maneira geral, mas dos brasileiros em particular, ela não afeta só
as empresas, né? Ela afeta o ecossistema, ela afeta as necessidades das pessoas. Então tem um trabalho de reação muito importante e reação rápida, como a gente falou. Por fim, o último ponto que eu queria chamar a atenção aqui é a necessidade de que isso seja invertido, que não seja só um processo de reação por parte das empresas, mas que seja também um processo proativo, e que as empresas agora, com a situação um pouco mais, não vou falar previsível, mas certamente mais, já houve alguma experiência com essas enormes mudanças que foram impostas pela pandemia, que as empresas saibam se antecipar. Eu diria que esse é o grande momento que a gente está hoje. O quanto a gente foi capaz de reagir e que torna agora a necessidade das empresas de entenderem as novas necessidades das pessoas, os novos desafios que as pessoas estão vivendo em suas vidas, né, as suas novas rotinas, e se antecipar a essa necessidade. Isso vai passar, sem dúvida nenhuma, pela experiência digital, pela interação digital, como a gente viu. Por isso que a gente acredita que a experiência no e-commerce hoje precisa ser analisada, precisa ser entendida e precisa ser não só uma prioridade na agenda das marcas e empresas, mas também precisa ser revista permanentemente em função dessas novas necessidades. E a partir daí, o User Experience, né, UX, essa nova disciplina que vem ganhando cada vez mais corpo, ele passa a ser a grande preocupação, uma nova preocupação enorme e incrivelmente importante para poder acomodar essas novas necessidades. E é disso que a gente vai falar hoje. And with that, I would like to invite Peter Mackey. Great pleasure to have you here, Peter. If you could open up your camera. Can you see me now? Yes, thank you so much for being here. Peter is talking from New York, and it's very early in the morning there. So again, it's a great pleasure to have you here to talk about such an important subject. Thank you very much. Yeah, I'm very happy to be here. Thanks for having me. Can you see my screen? Yes, perfectly. Okay, great. So as the title says, I'm going to be spending the next 15 minutes or so talking about some of the changes that we see in e-commerce strategies coming out of the new demands being placed on companies by users that now have restrictions placed on them in going face-to-face that is now accelerating the need for those solutions to be digital. And I'd like to start out with three quotes that provide three different perspectives, but all of them related. And this first one is from Chris Brandt, who's Chief Marketing Officer of Chipotle. And what Chris says is, coming out of this, once a person has started using digital and once you've got the convenience of getting things delivered, it's hard to go back. We say that our digital business probably got transported 3 years into the future. So here he's quite simply talking about the acceleration of their digital strategy and the new demands becoming more prevalent more quickly than what he had envisioned before the pandemic. And the second quote is, where is it? There we go. Is from Connie Brams, Chief Digital Marketing Officer of Unilever, and she says, it's time to think beyond a short-term Band-Aid for booming online demand and rethink the role of e-commerce as central to the overall customer journey. On e-commerce, you need to really think about it end-to-end. What does it mean for your portfolio, but also your price, your product, your promotion, your place, for content creation, media strategy, analytics, and supply chain. So for Connie, what she's saying is that e-commerce used to be sort of a tangent to their strategy, and now it's front and center and core to their strategy as a result of the demands of COVID. And then the third is from Doug McMillon, Chief Executive Officer of Walmart, where he talks about the fact that the demands of COVID have now increased the demand on a multi-channel strategy. So how e-commerce and physical shopping have now become one, and that they need to continue to invest in both equally. And so all of these have come about as a result of COVID-19 and the plethora of new experiences and new demands that users are now expecting. They're expecting more convenience, more choice. They're expecting to be able to shop across digital and physical in similar fashions. They both play a part.
And shopping, as a result of that, is changing dramatically right in front of our eyes. And one very quick example is the rise of voice assistants and e-com and voice commerce, which still is in the early stages, but we anticipate that that's going to continue to grow. And we see a lot of interest in what we refer to as the invisible interface of voice as a result of COVID and you know, a touchless environment. And this is happening because people have new relationships with technology that they did not have before the pandemic. And in surveys that we've conducted in North America, we see that there are new activities that are that consumers are taking on. And in many cases, those new activities are going to remain post-pandemic. This slide here represents people who had tried a new brand or product or service during the pandemic and whether they think they will continue to use those after the pandemic. And in many cases, those behaviors will continue even after the pandemic is over. And the most obvious is online shopping. This slide here is from a survey that we conducted just past January. And what's remarkable to me is that 54% of people say that they are going to increase their online shopping this year over last year. And as we all know, last year was already a bellwether year in terms of online shopping. And 54% think that they will be doing even more this coming year. And on the right side is a perspective on their preference of in-store or online. And you can see that while 39% say they still prefer the in-store experience, 22% say online, and 38% say both of them equally. So online shopping is now here to stay. And companies really need to embrace that and understand what that means in terms of their e-commerce strategy. And so while the pandemic eventually will end, these relationships with technology most likely will not. And it's coming to life in three different ways. One is new technological solutions that address new societal needs. And one example of this could be telemedicine. You know, before the pandemic, telemedicine, and obviously it differs by market and regulatory environment, but here in the US, telemedicine is definitely well-rooted. I think it even surprised the medical community in how convenient it has become, and it will remain afterwards. There's also existing products or services that have been retooled or enhanced to address these emerging needs. And one example of that is a product called Trello, which is a business-related communication planning coordination tool that is now finding itself in many homes, as the home has become the hub for school, for business, for home life. Many families have taken on a Trello-like product to schedule their chaotic home lives. And then the third is really important, and that's the fact that we can't lose sight of the fact that there are new target segments now that are touching technology for the first time. And some of them have, and many of them have been underserved in the past. Senior audiences, those with disabilities and accessibility issues, either visual or cognitive. Those audiences now have no other way of interacting with the world, like all of us, except in an online environment. So you have to think about your strategies, your online and your e-commerce strategies as it relates to all audiences, including those that may have been hindered in the past from dealing with technology. And what this is resulting in is it's opening up all kinds of new areas of exploration. One of them at the top there is just is pervasive. It's practically in every client conversation we have at some point is a discussion about privacy and consent. And the fact that there are new expectations. Again, you've got new audiences that haven't had to think about this in the past, and you have new ways of interacting with people
that place new demands and new expectations on the equation of what data I give and what I get for that data. So you need to think about what your privacy and your consent strategy is going to be more so. It's always been an issue, but it's become even more important now. I already mentioned the second one, accessibility needs. It's really important to think about building experiences that are inclusive and taking all audiences into account. It's a societal issue, because if we don't help these people in need, then they'll be left out of some necessary solutions for their lives. The third is just connectedness, making it easier to connect and to communicate with people in this environment. As you know, we've all been homebound and or isolated in some way, and not being able to socially connect with people in the ways that we used to want to and be able to. It's important to think about how you could build that connectedness into your online experience to make it easier for them to communicate. The next point is entertainment. It's related to the connectedness, but again, in these sort of isolated environments, the more that you can bring a smile to people's face, you can bring some sense of delight into their lives, the more you're going to stand out. We've done studies that compared shopping apps, one to the other. One was very dry and boring and sort of functionally very good. The other was fun and still functional, but it did have a sense of humor, and the brand was coming through more so, and that was the one that was preferred, simply because it was more entertaining. Reliability, having it, you know, in this era of distrust of institutions, it's the demand for reliability in a lot of ways is falling on brands and companies to be the trustworthy ones, and the ones with data and information that's accessible. So you need to think about that trustworthiness as part of your strategy. And then lastly is all of these were issues that existed before the pandemic, but now they've just become more heightened. But there are new expectations and new problems that are arising, and new issues that consumers need to have solved for them, which I'll talk about on the next slide. And before I go through these, if you think about it, the premise of all of these is that users are now expecting and wanting that their e-commerce experience, as much as possible, mirror or reflect their in-store experience. They're not thinking of them as two separate things. It used to be in the past that you could kind of get away with an okay e-commerce strategy because it was online and people gave you permission to maybe do things a little less well than you might have done if it was a physical strategy. But now that it's really their only way, in many cases, the expectations have heightened. And I'm just going to go through these quickly. The first is being able to make a product comparison. So if you think about it, someone in the store can pick up a product off the shelf, read the label, they can ask someone in the store about it, and you obviously online we can't do that, but you can provide an opportunity for them to make comparisons. And again, we've done studies where simply leaving out the product comparison made a e-commerce experience fall to the bottom of a benchmark. And the second is accurate inventory. You know, again, in the real world, you go to the shelf. If it's not on the shelf, you ask somebody, they say, sorry, we're out of stock. Online, there's nothing worse than going all the way to the checkout to find out that that the product is unavailable. So you've got to have accurate inventory. You've got to be able to project that inventory, and they've got to be able to trust that inventory is accurate. Delivery. This, you know, it's no longer good enough to have 2-day delivery or same-day delivery
or overnight delivery. It's now same-day delivery, and you also have to be able to offer them to either be delivered or picked up. In a study that we did in Brazil, a multi-country study, Brazil was one of the markets recently for a consumer electronics company that was trying to recast their global website but provide local alternatives. One of the ones that clearly came out in Brazil in particular was the option to be able to order online and pick up in store, and that stood out more so than any other market. So that was new news to this company. They were thinking that it was simply a delivery solution, and they had to retool their thinking about that. Next point is experiencing the product. You have to think again about the inability to touch and feel and see a product when it's offered online. And so this raises the importance of things like reviews, things like product comparison that I said earlier, and also the ability to perhaps see the product in an environment, in its real environment, not just a static product off the shelf, but actually in use. So as much as possible, try to project that product as it would exist in the real world. Next point is cultural relevance. And this isn't important to everybody, but to multinational e-commerce brands or products, you need to provide localized options that reflect the culture of that local country. So this again comes out of a study that we did that showed that while this company wanted to have a consistent global presence so that it was the same experience everywhere, that strategy was failing miserably, and they needed to quickly rethink about how they could bring in local cultural relevance to their execution and not disrupt the global strategy, but in a way reflect both their global strategy and the culture that it was in locally. And then the last is probably the most important, and that is that it has to be absolutely foolproof in terms of usability. We've done many studies and looked at different products and brands where they've done a fantastic job of translating the brand into an online presence. It reflected the brand assets. It had the right color and the right tonality and et cetera in terms of the brand. And it might have had relevant features, but the usability was broken, and so it just failed miserably. So you could have everything right, but if you don't have the usability right, and people struggle to make use of it, then all of that work in the front end is wasted. And just to sort of bring this home, this is a study that we did recently that just shows how much a website presence plays in store choice. This was, we were asking people how much each of these individual issues influenced their choice of store to shop in, and website experience is second only to price value in terms of its importance. So clearly having a good website experience is important, and ease of checkout was next in line, which is both a physical and a e-commerce issue. But so you can see website and checkout have to be done properly if you want to be considered as a store. And so just in closing, how do you do all this? Well, this is sort of the core of user-centered design, and keeping users at the core of your development process, and making sure that you've got a good grasp of what their needs are, their unmet needs on the front end. And secondly, you're building and testing and refining against those needs in an iterative fashion.
and you then ultimately are launching and deploying these products and measuring their performance post-launch on an ongoing fashion. And throughout this whole process, you've got the user at the center, and making sure that they are telling you what they need and want and how well you've executed against that strategy. And when we look across different online experiences, we see three drivers of the positive experience. And I've talked about usability. It's just critically important, but there's two aspects to it. One is learnability. So how easy is it to learn what I need to do to navigate through this site? And then it's usability and whether it's an easy site to navigate. So learning and then using. In terms of relevance, is the app, is it providing the features that I need, and is it providing the features that inspire me more about the brand? And then aesthetics is the third element. It's still very important to have a visual design that's appealing, and that consumers and users want to experience because of that appeal. And then, as I mentioned, it's also, I think, really important to benchmark your performance over time. Given the fact that e-commerce executions can change so rapidly, and they do change rapidly, it's important to keep a bead and a pulse on how you're doing. This is an example of, we have a model called the UX score, where it measures different user experiences across different apps. And you can just see here as an example of how one brand in particular really fell down in terms of usability and relevance. So 5 things that I will leave you with, to questions that you may want to dig into. First and foremost is, what is the best way to organize your site for shoppers, and how does that differ from the in-store experience? Again, coming back to this idea that they're not looking for sort of an adjunct. E-commerce and online experiences have become core and central to a lot of users' lives. So you need to really stop and think about how those two experiences compare and how closely you can get them to be. The second is, what tools and content do the shoppers need to make the right choices and the right decisions? Building the ability for them to make a decision on the spot while they're in the moment, by providing reviews and comparisons and other tools that might come up in your exploration. And then in-stock information, making sure that your website customers have the fulfillment options that they need, and that your inventory is accurate. And then should you outsource your returns to make the process easier for shoppers? I didn't really touch on it all that much, but returns are all part of that delivery chain. And making sure that they can also return the products in the way that they want to online is critical also. And then lastly, what are the implications of the cultural differences and preferences in local markets that should be considered in the design? So those are the 5 tips I would leave you with. If there's time for questions later on, I'll be happy to take any. Thank you, Marcos. Back to you. Thank you, Peter. Actually, it's going to be Diego. Thank you very much, okay, Peter. Diego. Stay there. You can turn your camera off right now, but you will be back in the end of the webinar to respond our audience questions. So thank you very much, Peter. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa live de hoje. Tema super importante, né? E o quanto reflete também o que nos toca vivenciar no dia a dia, né? Nas nossas experiências digitais. Fora também o aspecto profissional, eu acho que a gente consegue se colocar muito bem no sapato do cliente, né? Nos pés do cliente em relação aos desafios que a gente tem e esse gap na experiência digital. A gente tem um painel muito rico hoje para a nossa live.
Eu queria convidar já ao Alex Guazzelli, ele é superintendente GCX no Banco Itaú, aqui do Brasil, uma perspectiva bem local. Alex, se você puder ali colocar o microfone e a câmera. E a gente tem do nosso lado Ipsos Brasil também um representante que tem bastante experiência na área, que é o Rafael Lindemeyer. Rafa, se você estiver por aí também. Rafa, tudo bem? Só um minutinho, eu vou ver aqui o Alex. Boa, Rafa. Alex, boa. É isso aí. Aí, tudo bem? Bom dia. A gente já se viu, mas bom dia. Prazer estar com vocês hoje. Prazer meu. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, só queria lembrar para as pessoas da nossa audiência que a gente costuma ter, depois da nossa discussão aqui, que eu vou moderar, mas bem no bate-papo, a gente tem um espaço para responder perguntas da audiência, né? Aí a gente recebe, então, todo mundo que tiver pergunta, seja da primeira parte que o Marcos apresentou, algumas questões também da apresentação do Peter, ou que vão surgindo ao longo do nosso debate, vocês podem utilizar tanto na plataforma do aplicativo, web, um question box. Você tem uma parte aí de questions, perguntas, dependendo da língua que vocês tenham ali o aplicativo. Aí vocês podem colocar as perguntas, que depois no final a gente vai pegando, vai escolhendo algumas e vai respondendo. As que não dá tempo para responder, a gente depois faz uma abordagem individual. Mas bom, Rafa, Alex, muito bom. Eu acho que vai ser super interessante aqui. Eu pensava muito, né, em como a gente está fazendo quase um ano do início da quarentena, né, aqui em São Paulo, principalmente. Se não me engano, foi por volta de desde março do ano passado que começou a quarentena, né, per se. E nesse momento de quarentena a gente fez um shift, uma mudança muito importante em muitos dos nossos comportamentos, as nossas jornadas de compras, uso de serviços, né, e tudo. O digital começou a ter um papel predominante, né, para uma grande parte da população. E aí começaram os desafios, né? Então, uma das perguntas que eu queria fazer para você, Alex, e depois também escutar um pouquinho o Rafa, o que ele tem visto no mercado. Vocês do Itaú, imagino que devem ter visto uma avalanche de novas transações, aí usuários começarem a usar plataformas digitais, seja no aplicativo ou na web. Imagino que isso deve ter trazido um desafio muito grande, tanto de não gerar satisfação necessária naquilo, mas também descobrir coisas que talvez com volumes prévios à pandemia vocês não tinham. Se você pudesse contar um pouquinho como que foi essa transformação e os desafios que vocês encontraram, eu acho que pode ser muito interessante aqui para o nosso público. Perfeito. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diego, e bom dia a todos. Realmente, Diego, assim, os desafios foram muito grandes, mas olhando agora um ano para trás, eu tenho a sensação de que muito do trabalho de base, vamos dizer assim, para poder acolher novos clientes no trabalho, especificamente no trabalho digital, eu acho que tinha sido feito, né? Assim, não diria que nós não tivemos desafios, não te diria que a gente não teve aqui war rooms, que trabalhamos pra caramba para conseguir ter o crescimento que nós tivemos, obviamente, mas, óbvio, olhando numa perspectiva um pouco mais longa, numa perspectiva histórica mais longa, o Itaú tem já uma tradição muito grande do investimento em tecnologia há muitos anos, no investimento nas transações digitais há muitos anos, de maneira que, para conseguir abarcar esses clientes, eu acho que assim, o grande trabalho de base já tinha sido feito, nós não saímos do zero. Agora, obviamente, aparecem alguns desafios que nos preocuparam, né? Por exemplo, vou citar um deles aqui, tema de abertura de contas, né? A gente teve um número grande de aberturas de contas acontecendo, e, obviamente, aquilo que a gente já tinha em place nos fazia conquistar essas contas. Nós precisamos trabalhar muito para fazer as melhorias necessárias, né, para que a gente conseguisse abarcar essa quantidade maior de clientes. Por um outro lado, vamos falar de coisas específicas da pandemia, por exemplo, renegociação.
Foi um tema super importante para ajudar com que os nossos clientes pudessem fazer a travessia, né, que era necessária ser feita naquele momento e que ainda precisa acontecer, né, no país como um todo. Então, por exemplo, essa já era uma funcionalidade que, por mais que a gente tivesse, a gente precisava melhorar muito a forma de se comunicar com os clientes. Então, fala muito com o trabalho que o Peter estava mostrando há pouco, de como que a gente dá ciência para as pessoas, dá o awareness sobre aquela funcionalidade, mas, ao mesmo tempo, retrabalhar a nossa experiência para que a experiência pudesse abarcar uma quantidade de clientes. E talvez aí um último aspecto, a gente viu muita gente fazendo fila na agência de volta, mesmo durante a pandemia. Então, isso diz muito para nós, né, também, assim, de como a gente pode ter um atendimento talvez mais eficiente dentro da agência e conectar esse atendimento com o trabalho digital. E, por um outro lado, no trabalho digital, como que a gente pode se comunicar e ter um serviço mais fácil para as pessoas utilizarem, né? Mais relevante do ponto de vista de valor, para usar aqui o frame do Peter, que é a mesma coisa que a gente utiliza aqui também, né? A mesma compreensão que a gente tem. Como é que a gente consegue ser mais relevante, por exemplo, falar a mesma linguagem das pessoas e como efetivamente elas conseguem utilizar, que é do ponto de vista de usabilidade, e como que a gente dá awareness para que esse produto seja melhor. Então, essa é uma agenda que a gente está trabalhando, eu diria, desde os primeiros momentos da pandemia, aqui, desde o primeiro momento que a gente identificou esse problema, e não tem uma bala de prata. Ele é um trabalho on-go, ele é um trabalho contínuo, que você tem que escolher quais são os locais onde a gente vai trabalhar, porque não dá para trabalhar no todo, né? Você precisa escolher quais são as batalhas. E eu te diria que é o trabalho daqui para frente, né, Diego? Assim, não tem uma volta para trás, né? A gente acredita muito nisso. A gente acredita numa mudança de padrão de comportamento das pessoas. E para algum conjunto de pessoas, elas não vão mudar. Assim, muito provavelmente elas vão precisar ali do contato pessoal, talvez não vão ter confiança, mas cabe a nós, de alguma forma, a gente entender que as pessoas já são digitais na vida e que, de alguma forma, a gente precisa fazer o banco ser mais digital para elas. A bola está com a gente precisa trabalhar aqui. Boa, não, é interessante as ambições também que vocês têm aí, olhando para o relatório também de investidores, vendo o resultado do ano passado e tudo, é uma ambição muito grande também de aumentar a satisfação, né? E aí o que você fala é de a gente muitas vezes, e aqui o foco tem sido muito no digital, que é o que de alguma maneira ele aumentou mais, né? Mas ele traz um desafio muito grande para a omnicanalidade, né? A omnichannel de maneira geral, como se fala. O Rafa tem acompanhado muito alguns segmentos de varejo e tudo isso, e eu acho que aí também a gente tem uma transformação grande. Rafa, você quer comentar nisso? Vou começar pela ponta, né, que o Guazelli também comentou, que uma das questões que a gente vê muito com os clientes é o desafio do volume. Ou seja, esse push que existiu desse ano que a gente está vivendo, ele trouxe para a operação, para muitos clientes, uma necessidade de se adaptar e que não é tão fácil assim da noite para o dia. Quando você tem milhões de clientes e você tem uma necessidade de transformar uma operação para atender aquele cliente que está utilizando um novo canal, digamos assim, para ele, que eu já tinha, né, tenho essa possibilidade de atender, mas eu não tenho mãos para fazer isso. Então, por muitas vezes, quando a gente falou com os clientes, né, ao longo de todas as categorias, tanto de CPG quanto de serviços, a gente vê essa necessidade de transformar uma operação da noite para o dia para o volume que estava sendo necessário de atendimento naquele momento. E a outra coisa que você comentou agora também é como fazer com que, tanto o Guazelli comentou, como o Peter falou lá na citação do Walmart, né, do multichannel, o omnichannel ele é um ponto que vem sendo tratado por muito e muito tempo, mas nesse momento fica mais evidente ainda a necessidade de sinergia, não somente do digital, dos canais, dos pontos de contato que tem ali, mas com o físico, né? Porque uma das coisas que a gente sabe é que vamos ter ainda a utilização do físico, vai perdurar para sempre, assim como do digital. Então, cada vez mais essa necessidade de atender todos esses múltiplos pontos de contato, ela se faz necessária. E aí a união entre o desenvolvimento do produto do UX com o CX numa
uma sinergia muito forte para atender o customer centric como cultura de muitas empresas hoje implementada. Sim, tem essa questão, né? Ou seja, hoje isso, ou seja, acaba permeando todas as áreas da empresa no final das contas, né? A gente não pode olhar de maneira isolada o UX, o CX, ou tudo, e a gente tem que entrar em questões de cultura de customer centricity. Eu tinha uma das coisas que ficou como pulga atrás da orelha também, enquanto vocês falavam, e também o Peter de alguma maneira trouxe, né? Ele falava muito da gente entender as particularidades geográficas ou culturais, né, e tudo mais. E a gente é um tema que a gente gosta de falar muito, porque aplica também para qualquer, assim, honestamente, segmento no Brasil. A gente tem os Brasis dentro do Brasil. E não para todo mundo essa jornada e o papel do digital e tudo mais pode ter o mesmo sentido. Ou seja, a gente tem hoje, ou seja, taxas ainda de conexão de internet que estão bem abaixo, apesar de serem autossuficientes de países desenvolvidos. A gente tem uma porcentagem alta de população também de analfabeta ainda também e tudo, né? E isso aqui traz grandes desafios. Então, aí, o que vocês têm visto, assim, como adotar como estratégia e questões ali que trazem essa complexidade? Porque, no final das contas, também o Itaú é um banco super democrático, né? A gente está falando de milhões de clientes de vários segmentos que, se a gente começa a classificar, a gente assim, é muito democrático. E, então, aí as coisas são diferentes, né? Sem dúvida. Dá alguns números, Diego, só para a audiência conseguir assim, ter uma informação, vamos dizer assim, um pouco mais concreta, né? Pós-pandemia, né, pré-crise, melhor dizendo, não pós-pandemia, no momento pré-crise, a grande concentração ali de pessoas que eram os clientes digitais, né, do banco, eles giravam ali em torno de 35 anos, né? E aí, logo nas primeiras semanas, a gente começou a ver um fluxo maior de entrada de clientes e parte desses clientes já eram clientes do banco, né? Eles já eram clientes do banco, já eram clientes que já tinham tido contato com o digital e começaram, né, a utilizar a tentar utilizar mais a solução digital, né? Então, é um pouco do contexto fazendo a necessidade para uma coisa que eles já tinham tentado. Nós, ali, até aquele momento, não tínhamos sido capazes, né, de conseguir retê-los dentro desse canal digital. E aí, em função da necessidade, eles vieram. O grande desafio, a partir daqui, é como que eu entendo este tipo de público que não necessariamente é igual, né? Não é uma solução que necessariamente precisa ser uma site visual. Então, entra muito tema de personalização, muito tema de entendimento de dados, que é uma agenda que eu te diria que está longe ainda da gente conseguir o estado da arte, mas é uma agenda que a gente trabalha muito. E aí, uma outra coisa muito interessante também é que gente acima de 46 anos de idade, então, portanto, aí um lift de 35 para 46, né, quase 10 anos, a gente começou a ver um fluxo maior na média desse tipo de público, né? 49% dessa nova base de clientes digitais, inclusive, tinha mais de 60 anos. Então, assim, se apresenta para nós, assim, de verdade, uma situação, especificamente falando aqui de mobile, uma enormidade de desafios aqui. E acho que para endereçá-los, muito vem a questão de utilização de dados, de compreensão de dados, para você conseguir ter interfaces que sejam mais flexíveis. De novo, não estamos no estado da arte disso, mas é algo para o qual a gente entende que tem que caminhar. Esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto é quando a gente vai para a agência, e aí só para a audiência também ter uma ideia, né? Eu não sou um head de UX ou só design dentro do banco, a gente dá exatamente essa sigla de CX porque eu tenho um grupo de designers que trabalha para as redes de agência física. Aliás, a nossa área de design, historicamente, ela começou com ela, se fundou com essa área, né? Porque a área de design do banco tem mais de 40 anos no total. Então, portanto, ela começou, obviamente, não digital.
Então, eu tenho um grupo que cuida das agências físicas e um grupo que, por volume, pelo modelo de comunidade que nós trabalhamos, por volume ele é maior, mas é um outro grupo que trabalha com internet e com mobile. Então, a gente consegue ter essa visão cross-channel. E aí, voltando para a agência, quando a gente vai para a agência, a gente vê inúmeras situações de dificuldades para a utilização, inclusive até do próprio caixa eletrônico, de navegar dentro da própria agência. Então, tem o UX da agência também física, né, que a gente tem que trabalhar no dia a dia. E aí a gente se depara com situações como realmente a pessoa às vezes não consegue utilizar a função que está lá no caixa eletrônico e precisa de um auxílio de uma pessoa, né? Eu gosto de contar uma história que o nosso ex-presidente, o Cândido, contava, inclusive em palestras para fora do banco, que dá uma ilustração, né, disso. O banco tem um programa no qual os executivos vão para a rua, né, e vivenciam o calor da agência. Isso é um programa que acontece não só para a agência, mas acontece também para a central de atendimento. E o que é muito bom nessa lógica de trazer o grupo executivo para o entendimento do cliente Sim. na vida real, né, é muito importante. E em uma das situações, o Cândido foi orientado, inclusive, para as pessoas da agência, né, falou assim, olha, você vai atender, você vai ficar um pouco aqui no caixa eletrônico, né, no ATM do banco, e quando chegarem as pessoas, você não pode fazer por elas, né, não toque na tela por elas. As pessoas precisam tomar suas decisões ali. E aí ele conta que ele explicava ali para a pessoa, né, para a pessoa tocar na tela, e em um dado momento ele percebeu a dificuldade e deu conta que aquela pessoa era uma pessoa analfabeta, né? Então, essa é a realidade que realmente a gente tem no Brasil, e aí do ponto de vista mais específico da usabilidade dos nossos terminais e ao próprio uso da agência, ele é enorme, né? Porque ele causa realmente uma dependência do atendimento humano, não é só por uma questão de hábito, né? De habitualidade. Existe muito disso, mas às vezes é por uma limitação. Então, esses são os desafios. E por aí vão, assim, também tem, por exemplo, o tema de o próprio acabamento e configuração de uma agência física, né? Se eu tiver o mesmo acabamento e configuração que eu tenho aqui, vamos dizer assim, numa área, considerada uma área nobre de São Paulo, com alto PIB, enfim, e eu colocar isso no rincão do interior de uma determinada cidade mais distante, né, de um grande centro no Brasil, de alguma forma eu vou afugentar aquelas pessoas, né? Assim, eu preciso ser convidativo. Então, há também uma ideia de trabalhar como se fossem diferentes arquétipos, vamos dizer assim, de agências, para diferentes tipos de público, muito de novo numa ordem de olhar para o cliente e fazer com que aquilo seja convidativo para ele. Claro, esse cliente complexo, Rafita. Tem uma coisa aqui que eu queria só complementar, pegando o gancho também. A gente tem um dado de 2018, né, do índice de analfabetismo funcional no Brasil, são 29% de analfabetos funcionais e apenas 10% das pessoas conseguem ler um gráfico com 2 variáveis. Então, imagina o desafio para o time de design e colocar na mão, né, das pessoas essa possibilidade de interagir, de ser fácil. E aí vem uma coisa que a gente tem falado muito com as empresas dentro desses desafios, que é o propósito da marca, né? Então, quando a gente fala muito hoje de CX, a gente não tem falado mais somente no Journey Experience, mas o Brand Journey Experience, né? Como o propósito da marca consegue estar presente nessa entrega que vê um indivíduo com a sua necessidade perdurando por todo o ciclo da cadeia de entrega do Amazonas ao Rio Grande do Sul e assim por diante, dentro de um Brasil que são 200 milhões de pessoas de várias classes sociais. Então, acho que aí tem um tema que eu queria agregar aqui, que é esse propósito da marca, né? Que ele está presente dentro das nossas discussões de UX, de CX, o que quer que seja, porque, afinal de contas, eu proponho algo para esse indivíduo e a minha marca é quem ele acredita que vai fornecer para ele uma experiência, né? Acho que esse é um ponto que, não sei, Guazelli, o que você pensa, mas para mim é super pertinente de tocar num ponto de branding quando a gente fala de UX e CX. Não tem dúvida.
Porque, Rafael, assim, eu encaro assim que definitivamente nós estamos no momento onde essas coisas estão indissociáveis, né? Assim, experiência do que a marca se propõe a fazer no mundo e da forma como ela se comunica. Assim, acho que quanto mais você separa esses elementos, mais contra uma realidade inexorável você se posiciona, né? Então, a gente precisa ter, como a gente diz aqui dentro do banco, né? Assim, quebrar esses silos, quebrar esses muros. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que, de novo, talvez a gente tenha domínio, mas essa é a ideia. Corroborando aí com um pouco do que você falou, assim, dados recentes que a gente tem aqui no banco, até conduzidos aqui pela nossa área de pesquisa, que a gente tem aqui dentro do marketing, né, a gente vê mais claramente a contribuição de experiência para a formação de marca. Poxa, gente, mas estamos falando chovendo no molhado, né? É uma coisa antiga, todo mundo sabe disso, só que você percebe objetivamente sinais e indicadores de como o comportamento das pessoas vai modificando com relação a exemplos, né? Assim, uma coisa é aquilo que eu acredito que a marca construiu e o meu imaginário, e aí eu tenho um determinado colchão, né? Vamos dizer assim, como a gente diz aqui no jargão nosso aqui interno do banco, que permite com que determinados erros aconteçam na experiência, mas eu ainda confio naquela marca dado um determinado colchão. Colchão esse formado, obviamente, por experiência, mas muito por comunicação também ao longo do tempo. O que a gente vê na mudança de comportamento atual é que isso fica cada vez mais elástico, né, vamos dizer assim, né, assim, dada a maior possibilidade de opções que os clientes têm, dado também uma consciência de um nível maior, né, do que o cliente pode ter, dado um nível de comunicação mais transparente que acontece sobre os serviços e produtos, eu, como usuário, tenho possibilidade de escolhas maior. Portanto, eu exijo de você, marca, mais propósito, quem é você e o que você faz, eu quero saber o que você faz. E, por um outro lado, talvez eu tenha menos tolerância para os seus erros, né? Então, por isso que esse tema que você traz, Rafa, para mim é extremamente pertinente, ou seja, como eu defino a minha estratégia, o que eu sou, e como eu expresso do ponto de vista de comunicação e experiência, tem que ser cada vez mais unificado, cada vez mais integrado. E aí, obviamente, o papel de uma coordenação de Customer Experience, de uma distribuição adequada e de como isso se apresenta de fácil lá na usabilidade que o usuário está tendo, ele passa a ser cada vez mais importante, cada vez mais relevante. Muito bom. E a gente está já quase chegando no final do nosso bate-papo, mas queria aproveitar o gancho dessa conversa aqui um pouco, ou seja, ela extrapola bem, no bom sentido, né, a questão da experiência, né, para uma percepção de marca, né, e tudo também. Tem uma questão assim que até uma das perguntas que tem ali da nossa audiência, talvez a gente vai aprofundar mais um pouquinho com o Peter, né, mas a gente hoje, o Itaú tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, né? A gente fala de uma marca muito estabelecida no mercado, uma marca com uma reputação inquestionável, atributos assim que fortalecem o banco de uma maneira assim que faz ele ser líder, né? Democrático, né? Tudo que a gente falou. E assim como o Itaú, também a gente tem outras marcas em outros segmentos também que hoje enfrentam um desafio muito grande, que é também o surgimento de empresas nativas digitais, né? Que elas, assim, por natureza, e por isso que eu falo Itaú, mas pode ser um e-commerce, né? Também para outras coisas, também tudo. Por natureza, elas se apoiam muito na questão de experiência digital, né? Mas também eles o espectro de abrangência é menor, ou seja, não tem essa democratização ainda e está ganhando escala. Mas isso tem trazido desafios muito grandes para empresas como Itaú, né? E aí, como que vocês veem esses desafios que essas empresas nativas digitais trazem? Porque vocês têm agitar a inovação, alavancar a imagem de marca, né, e tudo isso. Sei lá, não sei se puder contar um pouquinho de como que vocês veem isso. Perfeito, Geo.
Olha, Diego, assim, de novo aqui eu vou parafrasear o que o Cândido costumava aqui nos dizer, e que acho que dá um pouco do tom prático, né, assim, objetivo em termos de norte estratégico para nós. Talvez se resuma numa frase que seja muito simples, né? Nós temos extremo respeito por essa nova concorrência e mais do que isso, a gente compreende que no final do dia isso é bom para a sociedade, né? A concorrência ela é importante para a sociedade, né? E para as empresas, porque ela nos mobiliza, ela nos leva para ação, ela nos incomoda. Então, assim, é de fato um respeito que transcende uma boa educação. Eu não estou aqui falando como algo que, enfim, de forma institucional, ou, enfim. É um profundo respeito mesmo e um reconhecimento de que, no limite, isso aqui é importante para nós e para a sociedade como um todo. Agora, do ponto de vista de norte estratégico, a definição talvez seja muito clara, né? Assim, é uma disputa onde talvez cada um esteja correndo para um determinado lado, né? Nós, e os incumbents, precisamos encontrar a inovação antes que as fintechs encontrem a distribuição, né? Essa era uma frase que o Cândido costumava nos dizer aqui como um norte estratégico, né? Obviamente, inovação, às vezes, é uma palavra um pouco esgarçada, né? Um pouco utilizada de múltiplas maneiras. Da mesma forma como o termo experiência, muitas vezes o UX design também há uma certa confusão, mas a ideia é, assim, esta lógica de customer centricity e uma inovação que para mim se define como valor percebido, né? Inovação para mim é inovação. Se não for valor percebido, ela é qualquer coisa fluffy que não resolve nada, tá certo? Boa. Mas se ela é valor percebido para as pessoas, com mais agilidade, com mais orientação para o cliente, com um olhar mais prático, né, mesmo para o cliente, eu acho que ele se traduz numa inovação. Então, nós precisamos encontrar esse olhar que é mais nativo, né, vamos dizer assim, das fintechs, as empresas já nascem com esse olhar. Então, nós precisamos ir ao encontro dessa inovação, mas, por um outro lado, eles têm a distribuição. E aí o que a gente vê, né? Então, para não ficar só no tema aqui do respeito, né? Assim, qual é a arma que a gente tem aqui? Então, a gente também, por um outro lado, a gente acredita que a gente tem boas experiências, evidentemente tem as nossas deficiências, mas nós temos ótimas experiências também. Nós temos também, a nosso favor, a nossa distribuição. Então, a pergunta que se coloca é como que a gente pode ser um grande hub de serviços financeiros para os nossos clientes, de maneira que eles possam se servir quase como uma estratégia de one-stop shop dentro da nossa marca, que, na verdade, dentro do Itaú Unibanco, né, a gente sempre pensa no Itaú, mas a gente tem uma casa de marcas grande, né? Com várias marcas em vários segmentos diferentes, seja o segmento de cartões, seja o segmento de adquirência, seja propriamente o segmento de atacado com múltiplas ofertas, desde os segmentos de alta renda até a baixa renda. Então, enfim, há um conjunto de produtos e serviços de diferentes marcas bastante importante. Então, é como, dentro dessa lógica, a gente fazer valer a nossa distribuição enquanto a gente corre para ter uma inovação no mesmo pé ou melhor do que as fintechs. Acho que em grandes linhas é isso. E isso, lógico, né, Diego, precisa se traduzir em coisas práticas, né? Claro. Vou citar um exemplo para você, né? Assim, uma coisa que, vamos dizer assim, vamos assumir aqui o nosso telhado de vidro e para né, falar de forma transparente aqui. Cara, a gente sempre soube, por exemplo, Tolkien é um calo no sapato do cliente e no nosso também, né? Mas a gente tem o desafio da segurança, que é algo extremamente importante para o usuário, né? É duro os passos que a gente dá para a gente habilitar um cliente, isso dói na gente, dói no cliente,
mas a gente vive num conjunto de situações que é muito pior para aquele usuário, muitas vezes, passar pelo problema de fraude, né? É muito mais dolorido para ele. E a gente mede isso e a gente sabe o quanto é dolorido, né? A gente tem números que dizem o quão dolorido é, por exemplo, essas duas questões, né? Mas, por exemplo, pós-pandemia, a gente precisou aqui acelerar uma agenda que é, por exemplo, de acionar o token por habitualidade. Então, um conjunto aqui de clientes, não um conjunto ainda tão vasto quanto que nós gostaríamos, mas um conjunto importante de clientes, por volta aí de uma ordem de 1 milhão de clientes, via cruzamento de dados, inteligência artificial e tudo mais, a gente conseguiu trazer uma habilitação automática para o cliente durante o período da pandemia, para que ele não necessariamente precisasse se expor. Era uma agenda que a gente já tinha, mas a pandemia trouxe uma aceleração para nós, em ordem do quê? Em uma inovação orientada para o cliente, que certamente a gente tem valor, né? Tem uma percepção de valor muito, muito grande. Muito bom, conceitos assim bem interessantes. Não é tão simples, né? Assim, exatamente. Não é nada assim. Não é tão simples assim, né? A gente às vezes como usuário e cliente acha que é tudo fácil, né? Vai lá e resolve, né? Isso. Vai lá, resolve e faz. Eu só queria colocar 2 pontos e aí trazer para o nosso lado como pesquisador, né? Porque a gente está falando de um tema que é o gap digital, que a gente também, do nosso lado Ipsos, a gente também passa por um desafio de adaptação, né? E quando a gente está falando dos temas que foram colocados agora, de empresas que nascem digital ou de empresas que têm que se adaptar, também a gente tem falado muito com os clientes em duas linhas. Um que é aquele cara que nasce uma marca, que já nasce digital, obviamente o nosso time de inovação, o nosso time aqui trabalha muito para conceitos e criação de produto quase do zero, né? Agora, o grande desafio que a gente tem enfrentado é com as empresas que existem por muito tempo, grandes, né, corporações que precisam se adaptar, trazer um UX adaptado para esse momento. E esse tem sido uma agenda muito difícil por muitas vezes, porque vai depender da capacidade da cultura da empresa em se adaptar àquela implementação rápida, ou, por vezes, uma cultura que vai dificultando esse processo. Então, nesse desafio aí de 1 ano que passou, você pega, por exemplo, empresas de delivery. A gente teve um estudo agora que publicou sobre delivery, onde o brasileiro tem aí uma adaptação muito forte a esse canal. Então, compras de supermercado acontecendo por esse caminho, e muitas empresas supermercadistas tiveram que se adaptar a isso de uma forma quase que forçada, porque senão ela não chegava até o ponto do cliente. Quem está falando com o cliente já não é aquela marca do qual o cliente ia até o ponto de venda. Então, é uma agenda que faz com que você tenha que também adaptar a cultura, né? Era nisso que eu queria chegar, assim, porque essa adaptação de cultura, ela se faz mais necessária ainda e mais forte nesse momento. Então, é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Sem dúvida. Você descreveu aqui com muita exatidão um desafio que a gente tem no dia a dia aqui, muito, muito, muito grande. Muito bom. Pessoal, assim, para mim tá ótimo, tá muito rico esse bate-papo. A gente tem mais 5 minutinhos antes da nossa live terminar. Eu vou fazer uma pergunta que a gente tem aqui do público, mas eu vou aproveitar já para convidar o Peter. Eu acho que a gente pode continuar fazendo as nossas falas que tiverem em português, aí eu vou traduzir a pergunta para o Peter em inglês. Peter, are you still there? You didn't fall asleep? I'm still here. No, okay. I didn't fall asleep. Good. No, thank you. Peter, we are receiving some questions from the audience. We just had a wonderful discussion here with Alex and with Rafa about the challenges of a Brazilian giant in adapting and creating these experiences in digital and maximizing satisfaction of the clients, the geographical and society challenges as well. There is one question that we have from the audience that I think that probably you, Peter, also can bring some light here, and they are talking about the transition from purchases when the environment, the physical environment, is very important,
it's like an hedonic experience that you have in the moment that you are making the purchase. It's very important to be there in the store, to touch the products, to feel it, to try it, and how that transition into a more digitalized environment is being done, the challenges and the opportunities, and how to keep this experience in the moment of the purchase when you have to transfer that from physical to digital. I think that you have talked about some of those topics through your presentation, but if you can be very focused and try to wear the shoes of these clients, could be awesome. And I think they will really appreciate your tips. Yeah, I think if I understand the question correctly, I think it's gets back to that point of really thinking about your e-commerce experience, not so much as access to inventory and an ability to purchase, but an ability to experience and build as much as you possibly can into that experience in reflection of the need to replace that in-store option to actually touch and feel and see the product. And this, the best example I have of this was this project that I spoke to for a global consumer electronics maker who recognized that, and they don't have much of an in-store presence to begin with. They have retail partners, but they were trying to take more control of their direct-to-consumer relationship. And in that case, what we did was we really tried to understand what the requirements were to build into that online, to access the experience online. And it was things like relying on local celebrities to actually demonstrate and use the product in their lives, being able to have multiple camera views to the product instead of, again, just sort of seeing it on a shelf. Actually building a community of users into the website experience so that they could gather and talk about their stories of how they use the product. All of those sorts of things that you would normally want to do in the real world, you have to sort of stop and think about how it would translate online. And just as much as possible go beyond the aspect of an online experience being access to a product. That's not what they want. They really want to be able to, as much as possible, experience the product. And it is difficult in some categories. There's no doubt about it. But the more you get creative, and I think this is also where it would probably be wise to bring consumers into that ideation process and run some workshops, some co-design, co-creation workshops with them to make these ideas sort of come to life. Very good point. Very good point. I think it's very important. And as you say, you have to be creative in how you build these digital experiences, right? It is not probably the most obvious one. Right. And I think that is a good point of bringing the consumers in to co-create. I think that's an awesome. I'm going to switch a little bit to Português here, mas eu acho que o Itaú faz isso muito bem, né? Vocês trabalham muito com input ongoing, você falava, Alex, também de um processo ongoing, né? Um processo onde é muito importante ouvir a voz do consumidor. Bom, o Rafa também tem trabalhado bastante nisso. Vocês querem fazer algum comentário em relação a isso? Versus digital que a gente teve ali? Ou... Algum comentário, Rafa? Quer seguir? Não, eu quero só comentar um dos nossos clientes, que é a Leroy Merlin, que a gente trabalhou aí nos últimos 10 anos num processo de implementação de Omnichannel, e eu queria tocar só nesse ponto, porque eu falei um pouquinho ali atrás dos pontos de contato, e o Peter também comentou agora, que falar em pontos de contato para permitir que o cliente perceba o produto de formas diferentes é utilizar, inclusive, os canais de comunicação, como ele comentou, né? Então, por exemplo, dentro do YouTube, como é que você coloca uma cortina? Como é que você vai pegar esse produto e ver ele dentro da tua casa? Permitir que as pessoas tenham real life,
né, ali percebido quando eu não estou dentro do ponto de venda. Então, isso tem sido uma grande necessidade para o cliente e uma entrega que, quando eu consigo fazer, permite diminuir um pouco a sensação de estar distante do produto ou a necessidade de ir até uma loja, por vezes, né? Acho que esse é um ponto importante. Uma reflexão que eu faço aqui, Rafa, concordando com você, quando a gente vê coisas do passado, né, e a gente olha e dá risada, vê o videocassete, né, vê o toca-discos, aquelas coisas, enfim, ou mesmo, né, jogos de videogames antigos, a gente olha e tem aquela sensação de, nossa, como é que a gente achava isso legal? Eu tenho a sensação, uma opinião particular, assim, de que no tema de e-commerce, a gente vai olhar daqui a alguns anos e vai falar assim, nossa, como é que a gente achava aquela compra online legal? Assim, porque eu acho que assim, esse é um ambiente que vai mudar muito e vai evoluir muito. Porque, de fato, se você imaginar, né, a experiência de, por exemplo, ir até uma loja, tocar os produtos, enfim, versus muitas vezes o que você precisa fazer aqui, ela é pobre. E quantas vezes, né, acredito que vários aqui já fizeram o trabalho de ir até a loja para depois comprar online, tá certo? Então, quer dizer, mora aí acho que uma oportunidade latente de tornar o e-commerce mais engajador, vamos chamar assim. Muito bom. Aqui o pessoal da Leroy que está na audiência também concordando, falando super, né? Que é isso mesmo. Então, ótimo. Bom, pessoal, chegou a hora, a gente tem que ir finalizando já, a gente passou só alguns minutinhos aqui do nosso tempo pautado, mas eu queria agradecer. Peter, thank you very much for being here with us today. We have reached to the end of this live session, very interesting one. I really think our audience will really value everything you brought, and for sure we will be in touch soon. Thank you very much, Peter, for being here. Yes. Thank you, everyone. E eu agradeço demais, Alex, uma honra ter você aqui hoje, Rafa, obviamente da casa, muito boa, rica conversa. Só faltou café, a cerveja não, porque eu acho que é muito cedo, mas só faltou mas eu espero aí que as pessoas tenham aproveitado, mas muito obrigado mesmo pela participação de vocês hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Rafael, prazer em conhecê-lo e muito grato pela oportunidade e também por vocês serem pessoas que estão conosco aqui no grupo, nos ajudando nas nossas transformações e nos nossos desafios. Muito obrigado. Muito bom. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Guarzelli. Obrigado, Peter. Thank you, Peter. Obrigado. Pessoal, a gente se despede agora, mas eu só quero lembrar para você, eu estou pegando aqui a minha cola, a gente tem duas lives que são bem interessantes esse mês, no dia 17 de março. A gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a transformação na jornada do paciente, um tema um pouquinho diferente de hoje, mas a digitalização, né, na saúde tem vindo muito forte, né? Então, a gente vai ter uma participação de clientes também bem interessantes nessa live no dia 17 de março, e já no final de março, 31 de março, a gente tem uma live sobre diversidade e inclusão. E também a gente vai conectar com valor, propósito, né, e todas essas coisas. Vocês provavelmente vão receber o convite para essas lives, fiquem à vontade, sabem que a inscrição é gratuita, de fazer o cadastro e espalhar aí com os seus contatos nas suas empresas também. Então, sem mais, eu me despeço de mais uma das nossas Ipsos Talks. Foi muito bom e eu desejo para todos vocês um ótimo resto da semana, tá bom? Obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigado. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.